Fala, brasileiro atento no ar, brasileira atenta no ar, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja bem, sua família esteja bem e sem mais conversa fiada, vamos para o que interessa. A OEA, Organização dos Estados Americanos, já estão elaborando uma carta não reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. Então, o que é que vai acontecer a partir de agora? Nada. Porque isso não vai fazer com que o Maduro largue o osso. Não vai fazer com que ele pare de fazer o que ele está fazendo, que é prender inocentes, que é perseguir, sequestrar, matar pessoas. Não vai impedir dele fazer isso. Bem, vamos falar sobre a crise na Venezuela. A escalada da violência na Venezuela aumenta com a crise política provocada pela eleição presidencial. A repressão do governo de Nicolás Maduro atinge oposição, jovens e até crianças. A missão independente do Conselho de Direitos Humanos da ONU, da Organização das Nações Unidas na Venezuela, exige o fim da repressão e investigações completas dos episódios de violência. Desde que Nicolás Maduro foi declarado vencedor da eleição, o resultado fortemente contestado pela oposição e pela comunidade internacional, 23 pessoas foram mortas, segundo o relatório da missão da ONU. A grande maioria das mortes foi provocada por disparos de armas de fogo entre 28 de julho, data da votação, e 8 de agosto. O documento publicado pela missão independente da ONU afirma que 23 pessoas morreram e pelo menos 1.260 foram detidas na Venezuela desde o dia das eleições presidenciais em 28 de julho. A maioria das mortes foi ocasionada por disparos com arma de fogo. Em 18 casos, as vítimas eram homens com idades inferiores a 30 anos. A presidente da missão, Marta Valinhas, pediu que as mortes sejam investigadas exaustivamente e disse que, se for confirmado o uso abusivo da força letal pelas autoridades, os envolvidos devem ser responsabilizados. A missão também denunciou o que chamou de uma avalanche de graves violações aos direitos humanos e cobrou investigações. O documento exige ainda o fim da crescente repressão no país e do clima de terror generalizado. Maduro não vai sair do poder se as forças armadas não fizerem nada. Eu vou trazer uma notícia aqui da Folha de São Paulo que está falando o seguinte: repressão de Maduro detém até menores de idade, espalha medo e censura e fecha espaço cívico. Ditadura fechou a prática da porta giratória que antes mitigava custo político das prisões e agora impede direito de defesa. Tem mais, hein? Tem mais, calma aí. Venezuela se incomoda até com publicações do governo brasileiro nas redes sociais. Então, quer dizer, o amor que já venceu aqui no Brasil tá virando ódio lá na Venezuela por causa das declarações do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva em relação às eleições de Maduro, as eleições que ele diz que ganhou, tá? E o González perdeu. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Gente, o que aconteceu na Venezuela, se não foi uma fraude, eu não sei o que é fraude mais. O presidente do Panamá, José Raul Molino, afirmou que um avião com ex-presidentes latino-americanos que iriam para a Venezuela como observadores da eleição deste domingo não pôde decolar por conta de um bloqueio do espaço aéreo venezuelano. É Marília Ribeiro que está de volta aqui no Jornal da Manhã e vai trazer mais informações. Marília, por favor. Oi, Soraya, é exatamente isso. O presidente do Panamá acabou usando as suas redes sociais para falar sobre este bloqueio aéreo lá na Venezuela. Vale a gente trazer aqui, Soraya, que na semana passada a Venezuela fez um decreto onde colocou o fechamento, as movimentações, para que não tenha movimentações por terra, nem por ar e nem por mar a partir da meia-noite desta sexta-feira. E usou como justificativa para este decreto é que essa medida traria
seria uma tentativa de manter a segurança e proteger a eleição presidencial que acontece neste domingo. Impediram embaixadores de entrar, impediram venezuelanos de votar e até agora não entregaram as atas da eleição, que aconteceu há quase um mês. Não entregaram ainda e nem vão entregar, porque se essas atas forem examinadas, vão detectar fraudes. Essas eleições na Venezuela não foram limpas. Não foram. Tô falando aqui com os canhotos, tá? Que eles acham que não tem nada de anormal na Venezuela. Está tudo bem. As eleições na Venezuela ocorreram tudo dentro do conforme, segundo Celso Amorim, companheiro também desse governo e participante, por que não, do Foro de São Paulo, onde estão Lula, Daniel Ortega, Celso Amorim, Disseu, Dilma Rousseff, Mercadante e tantos outros companheiros da América Latina do Sul. Beleza? Então, é isso que ele está fazendo lá e ele vai continuar fazendo até que a força entre em campo e resolva o problema da Venezuela, que é arrancar o poder das mãos desse ditador chamado Nicolás Maduro. Vamos falar também um pouquinho de eleições aqui em São Paulo. Gente, está claro que o Pablo Marçal está, subindo. Eu não vou falar de pesquisa aqui. Que pesquisa aqui, como o próprio Pablo Marçal falou, está aí para induzir você a votar no errado e esquecer o certo. As pesquisas estão aí para isso. Falaram que ele não tem experiência. Beleza. Mas esses que estão no comando, como ele também falou, entraram na política sem experiência. Então, essa frase não bate. É uma frase incoerente. Vou te falar uma coisa. O que o Pablo Marçal já fez nesses debates que tiveram, tanto na Band, em algumas entrevistas que ele deu, e no debate do Estadão, muito paulistano estava com vontade de fazer, tá? O nosso amigo Guilherme Boulos está em maus lençóis. O restante é aquele negócio. Ricardo Nunes não é o ideal, como disse o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas é o menos pior, fora o Marçal, tá? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, porque esse cara, ele não tem moral para estar no comando da maior cidade do país. Ele não tem moral para isso. Um invasor de propriedade, um cara que defende aborto, defende o Hamas, defende tantas e tantas outras atrocidades, a liberação das drogas. Esse cara, sinceramente, ele não tem moral para estar comandando a maior cidade do país. Beleza, contra as escolas cívico-militares. Então você vê que tudo que é bom, ele vai contra tudo. Cara de um canhoteiro, cara de um petista, e um petista kids, como assim mesmo o Pablo falou. E eu vou colocar agora para você algum dos trechos aí desse debate que foi praticamente hilário de ver. Uma delícia. Acompanhe aí. Fazer um desafio para você que mora em São Paulo. Pega as emendas do Guilherme Boulos e vê alguma que ele construiu alguma casa, com alguma emenda dele que construiu alguma casa na cidade de São Paulo. Só acha uma. Eu desafio todos vocês que acreditam nessa lorota. Tem gente que tá há 15 anos, 20 anos, 10 anos esperando um imóvel e não vai ter. Por quê? Porque isso é uma balela. O governo de esquerda tem a promessa de ficar enchendo você de esperança, mas não consegue cumprir absolutamente nada. Porque se cumprir, acabou. Eles não têm mais nada o que fazer. Então eles vão ficar sempre no gerúndio. Os governos, por exemplo, do PT, ficaram 13 anos para fazer a transposição do Rio São Francisco, que é uma técnica mundial desses esquerdistas malucos. Sabe o que eles fazem? Eles falam assim, estamos fazendo. Gerúndio é ficar o tempo inteiro falando que está fazendo. Esse NDO, fazendo.
Não termina nunca. 3 governos eles não terminam. Aí chega alguém em poucos meses, tipo o outro presidente, vai lá e termina a obra. Por quê? Porque é interesse deles. É a mesma coisa de um advogado que às vezes quer levar o cliente na má fé e ele fica arrastando o processo, ele fica criando um monte de remédio jurídico ali para não terminar a causa, porque ele ganha se a causa estiver rolando. E você que é povo, acho que você já cansou disso. Beleza? É pra rir, gente, é pra rir. Proposta, todos, sem exceção tem. Uns com propostas ruins, péssimas, as mesmas, e outros que estão chegando, que é o caso do Pablo, da Marina, com propostas novas, com diferente. E a gente precisa de coisa nova, a gente precisa respirar um outro ar que não seja esse ar poluído da esquerda, do comunismo, do fascismo, que PSOL, PT, PCdoB e tantos outros aí que nós já conhecemos, PSDB, trazem de mal para a sociedade paulistana. Beleza, pessoal. Um abraço a você, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e deixar o seu comentário, porque você e o seu comentário são muito importantes para esse canal. Forte abraço a você. Ainda continuo com problema na minha máquina, a gente vai tentar aí resolver esse problema o quanto antes para estar postando mais coisas, trazendo mais informação para você. Deus, Pátria, Família e Liberdade, esse é o canal Brasileiro Atento no Ar. Conto com você, até a próxima, se Deus assim permitir. Um abraço.